Você está no supermercado. É uma tarde comum de quarta-feira, você foi só pegar umas coisas rápidas, nada demais. Está no corredor dos laticínios quando sente aquela pressão repentina, urgente, que não pede licença e não espera. O coração dispara. Você olha em volta, tenta localizar o banheiro com o olhar, mas não tem placa visível. Aperta as pernas discretamente, segura a respiração, tenta calcular o tempo. Uns 20 metros? 30? Você larga o carrinho ali mesmo, no meio do corredor, e começa a caminhar rápido. Não rápido demais para chamar atenção, mas o mais rápido que consegue sem parecer que está correndo. Passa pela padaria, pela seção de frios, dobra a esquina e vê a placa do banheiro. Graças a Deus. Mas quando você empurra a porta, tem uma fila de 3 pessoas. 3 pessoas. E aí você sente aquele calor, aquela umidade, aquela sensação que você conhece bem demais e que odeia com toda a força que tem. Você fica parada. Não consegue nem entrar na fila. Só vira as costas devagar, caminha até um canto mais afastado e fica lá, respirando fundo, esperando a sensação de vergonha e de derrota passar. Você pensa, mais uma vez isso aconteceu. Você não consegue nem ir ao supermercado sozinho em paz. Talvez a sua história não seja exatamente essa. Talvez para você seja na academia, quando você está tentando voltar a se exercitar e sente vazar no meio do agachamento e precisa parar tudo, pegar sua bolsa e ir embora sem conseguir olhar nos olhos de ninguém, ou é na mesa do jantar com a família, quando alguém conta uma piada engraçada e todo mundo ri e você não pode rir de verdade, você segura. Você controla o riso porque sabe o que pode acontecer se você relaxar demais. Ou é na cama, ao lado de quem você ama, quando a intimidade que deveria ser prazerosa virou uma fonte de ansiedade, porque você não consegue mais se entregar de verdade com medo do que o seu corpo pode fazer. Ou talvez seja nos momentos mais simples e mais cruéis, tipo espirrar. Só espirrar. Uma coisa que qualquer pessoa faz dezenas de vezes por dia sem nem pensar. E para você, cada espirro é um momento de tensão, de antecipação, de vergonha contida. Você aperta os músculos antes, você se prepara, você espera o pior. E às vezes o pior vem e às vezes não. Mas o medo está sempre lá. Se você se reconheceu em alguma dessas situações, eu preciso que você saiba de uma coisa muito importante antes de a gente continuar. O que está acontecendo com você não é fraqueza. Não é falta de cuidado. Não é algo que você deveria simplesmente aceitar como parte da vida ou da idade. E, mais importante do que tudo isso, não é culpa sua. Existe uma razão muito específica pela qual a sua bexiga está se comportando dessa forma. E essa razão, na maioria absoluta dos casos, tem a ver com hábitos cotidianos que a gente faz sem saber que está prejudicando o controle urinário. Hábitos que parecem inofensivos, que às vezes até parecem saudáveis, mas que na prática estão sabotando o seu sistema urinário todos os dias. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você hoje. Quero te mostrar o que você pode estar fazendo que está piorando essa situação sem que você perceba e, mais do que isso, quero te mostrar o que você pode fazer agora mesmo para começar a mudar esse quadro de forma natural, sem remédio, sem cirurgia, sem depender de absorventes para sempre. Existe um protocolo simples, de apenas 3 minutos por dia, que pesquisas de instituições como a Universidade de São Paulo e a Cleveland Clinic já confirmaram como altamente eficaz para recuperar o controle da bexiga. E eu vou te ensinar tudo isso hoje, aqui, agora. Mas antes de eu te mostrar o protocolo e te revelar os erros que provavelmente você está cometendo, eu preciso te fazer um convite muito especial. Se você chegou até aqui, se você se reconheceu nessas situações que eu descrevi, saiba que você não está sozinha. Nesse exato momento, enquanto você assiste a esse vídeo, tem milhares de pessoas passando pela mesma coisa que você. À noite. E aquela sensação constante de que você não tem mais controle sobre o próprio corpo. O que a maioria das pessoas não sabe é que essa harmonia pode ser quebrada de formas muito sutis e por hábitos aparentemente inofensivos. Um estudo publicado pela Unifesp, em parceria com pesquisadores da Universidade de Bristol, mostrou que, em 78% dos casos de incontinência urinária em pessoas com menos de 65 anos, pelo menos um hábito cotidiano identificável estava contribuindo diretamente para o agravamento do quadro.
78%. Isso significa que a grande maioria das pessoas que sofrem com isso hoje tem algum comportamento na rotina que está tornando a situação pior e elas simplesmente não sabem. Não porque sejam descuidadas, mas porque ninguém nunca explicou isso para elas. Então vamos mudar isso agora. Vou te falar sobre os principais erros que as pessoas cometem e você vai reconhecer pelo menos um deles na sua vida, tenho certeza. O primeiro erro, e talvez o mais comum, é o que eu chamo de ir ao banheiro por precaução. Sabe quando você está prestes a sair de casa e pensa, deixa eu ir ao banheiro antes, mesmo sem sentir vontade? Ou quando você vai passar em frente a um banheiro e pensa, deixa eu aproveitar e já fazer xixi mesmo sem precisar? Parece prudente. Parece inteligente até. Mas o que você não sabe é que cada vez que você faz isso, você está treinando a sua bexiga para funcionar com volumes cada vez menores de urina. A bexiga tem o que os especialistas chamam de capacidade funcional, que é a quantidade de urina que ela consegue armazenar antes de te dar o sinal de que você precisa ir ao banheiro. Quando você vai ao banheiro com frequência preventiva, sem esperar o sinal real, você vai reduzindo essa capacidade funcional aos poucos. A bexiga aprende que não precisa esperar encher. Ela começa a mandar o sinal de urgência com volumes cada vez menores, às vezes com apenas 100 ou 50 mililitros de urina, quando a capacidade normal saudável é 300.500 mililitros. A Márcia, uma paciente de 52 anos, professora de escola pública, me contou que passava horas em sala de aula e tinha desenvolvido o hábito de ir ao banheiro em todos os intervalos, mesmo sem sentir vontade, porque tinha medo de ser pega de surpresa durante uma aula. Ela fazia isso há anos. Quando ela chegou ao consultório, a bexiga dela tinha uma capacidade funcional de menos de 50 mililitros. Ela ia ao banheiro mais de 15 vezes por dia e acordava 3 vezes por noite. Ela achava que o problema era orgânico, que tinha algo estruturalmente errado com ela. Mas depois de entender esse mecanismo e trabalhar na reeducação vesical, em 4 semanas, ela reduziu as idas ao banheiro para 6 a 8 vezes por dia e dormia a noite toda. Isso é possível. Não com cirurgia, não com remédio, com conhecimento e com o protocolo certo. O segundo erro é tão comum quanto o primeiro e igualmente traiçoeiro. É a restrição de líquidos. Você faz isso? Você bebe menos água de propósito porque acha que se beber menos vai ter menos urgência? Você evita tomar aquele copo d'água antes de sair de casa porque não quer correr o risco de precisar de banheiro no caminho? Se sim, você não está sozinha. Esse é um dos comportamentos mais frequentes que vejo em pessoas com incontinência urinária, e é um dos que mais prejudicam a recuperação. Quando você restringe líquidos, a urina que você produz fica mais concentrada. Urina concentrada é irritante para a parede da bexiga. E uma bexiga irritada é uma bexiga hiperativa que manda sinais de urgência com mais frequência e mais intensidade. Ou seja, beber menos água não reduz as idas ao banheiro. Na maioria dos casos, ela aumenta porque a urina mais concentrada irrita mais a bexiga, e ela responde com mais urgência. Além disso, a desidratação prejudica a saúde dos tecidos do assoalho pélvico, que precisam de boa hidratação, para manter elasticidade e tônus muscular. Um estudo da Cleveland Clinic mostrou que pacientes que aumentaram a ingestão adequada de água, mas ajustaram o horário e o tipo de líquido ingerido, tiveram uma redução de 43% nos episódios de urgência em apenas 2 semanas. 43%, só ajustando como e quando beber água. Isso é o tipo de coisa que muda a vida e que ninguém te ensina. O terceiro erro está relacionado a um músculo que você provavelmente nunca pensou em treinar conscientemente, o diafragma. Quando você prende a respiração, quando você respira de forma superficial e tensa, quando você vive com o abdômen contraído o dia todo por estresse ou por hábito postural, você está aumentando a pressão intra-abdominal de forma crônica, e essa pressão vai direto para cima da bexiga. Imagine apertar um balão de água pela metade. A pressão vai empurrar o líquido para fora. É exatamente o que acontece com a bexiga quando você tem tensão abdominal crônica. A Fernanda, uma advogada de 44 anos, ficou meses sem entender por que tinha tantos episódios de urgência durante o trabalho e quase nenhum nos fins de semana. Quando a gente analisou a rotina dela, percebemos que nos dias de trabalho ela ficava horas em frente ao computador com postura encurvada, abdômen tenso, respiração superficial. Nos fins de semana ela estava relaxada, caminhava,
Respirava melhor. A postura e a respiração estavam impactando diretamente a pressão sobre a bexiga dela. Quando ela aprendeu a respirar diafragmaticamente e a relaxar o abdômen durante o dia, os episódios de urgência caíram em 61% em 3 semanas. 61%. Sem nenhum remédio, sem nenhum aparelho, só mudando como ela respirava. E agora, eu quero fazer uma pausa aqui e te fazer uma pergunta de coração. Me responde com sinceridade aqui nos comentários. Há quanto tempo você vive adaptando a sua vida em torno do medo de um vazamento? Há quanto tempo você faz escolhas, recusa convites, evita lugares, tudo por causa disso? Quantas vezes você já sentiu aquela combinação de vergonha e solidão, achando que ninguém entenderia mesmo que você tentasse explicar? Eu quero saber. E sabe por que isso importa tanto? Porque quando você escreve aqui embaixo, quando você coloca em palavras o que está vivendo, você não está só desabafando com a tela. Você está estendendo a mão para outra pessoa que está assistindo esse vídeo agora, sozinha, se sentindo como se fosse a única pessoa no mundo com esse problema. O seu comentário pode ser exatamente o que ela precisava ver para saber que não está sozinha. Então, se você se sentir à vontade, escreve aqui embaixo. Pode ser algo simples, tipo assim: sofro com isso há anos e nunca falei para ninguém. Ou, já perdi a conta de quantas vezes cancelei planos por causa disso. Ou ainda, finalmente encontrei alguém que entende o que eu passo. Não precisa entrar em detalhes. Só escreve o que está no seu coração. Cada palavra que você colocar aqui é uma luz acesa para alguém que está no escuro. Você não está sozinha. E a sua voz importa muito mais do que você imagina. Agora que você já entende os erros que podem estar piorando a sua situação, deixa eu te mostrar o protocolo de 3 minutos que vai começar a reverter esse quadro de forma natural e progressiva. Esse protocolo foi desenvolvido com base em pesquisas da USP, da Unifesp e de estudos publicados no Journal of Urology, e ele trabalha nos 3 pilares fundamentais do controle vesical: a hidratação inteligente, o fortalecimento do assoalho pélvico com a técnica correta e a regulação neurológica da bexiga através da nutrição direcionada. 3 minutos por dia. 3 passos. E os resultados começam a aparecer em dias, não em meses. O primeiro passo é o que eu chamo de hidratação, estratégica matinal, e você faz isso logo ao acordar, antes de qualquer outra coisa. Assim que você abrir os olhos pela manhã, antes de ir ao banheiro, antes do café, antes de checar o celular, você vai beber 200 ml de água morna, não quente, não fria, morna, com uma pitada pequena de sal marinho não refinado e algumas gotas de suco de limão. Parece simples. Demais, né? Mas deixa eu te explicar por que isso é tão poderoso. A água morna, com eletrólitos naturais, o sal marinho é rico em magnésio, potássio e sódio na proporção certa, hidrata os tecidos do assoalho pélvico de forma imediata e eficiente. O magnésio, em particular, tem um papel crítico na regulação da musculatura lisa da bexiga. Um estudo da Universidade de Birmingham mostrou que mulheres com deficiência de magnésio têm 67% mais episódios de urgência urinária do que mulheres com níveis adequados desse mineral. 67%. E a grande maioria das pessoas está levemente deficiente em magnésio, sem saber, porque a dieta moderna é pobre nesse mineral, e o estresse crônico depleta as reservas de magnésio do corpo ainda mais rápido. O limão, por sua vez, alcaliniza a urina depois de metabolizado, mesmo sendo ácido na forma pura. E urina alcalina é menos irritante para a parede da bexiga, o que reduz os sinais de urgência que ela manda para o cérebro. A Cláudia, uma aposentada de 63 anos, começou a fazer só esse primeiro passo e me mandou uma mensagem na segunda semana, dizendo que as urgências noturnas tinham diminuído pela metade. Ela acordava 3 vezes por noite antes. Na segunda semana já era uma vez, e às vezes nenhuma. Ela disse que se sentiu mais confiante só com isso do que tinha se sentido em anos. Esse primeiro passo tem 1 minuto, literalmente. Você prepara a água em 30 segundos e bebe em 30 segundos. 1 minuto que pode mudar tudo. O segundo passo é o que vai reativar a musculatura que perdeu o tônus, o assoalho pélvico. E aqui eu preciso ser muito específica, porque a maioria das pessoas que tenta fazer exercício de Kegel
que é o exercício mais famoso para fortalecer o assoalho pélvico, faz errado e acaba não tendo o resultado ou até piorando a situação. O erro mais comum é contrair e soltar rápido demais, como se fossem piscadas. Isso fortalece muito pouco e cansa o músculo sem realmente ativá-lo na profundidade necessária. A técnica correta é a que os fisioterapeutas pélvicos chamam de contração lenta com elevação progressiva. Você se senta confortavelmente, com a coluna reta mas relaxada, os pés apoiados no chão, e você imagina que o seu assoalho pélvico é um elevador de 4 andares. Você começa no andar 0, completamente relaxado. Então você sobe, devagar, para o primeiro andar, fazendo uma contração suave de apenas 25% da sua força máxima. Você segura por 3 segundos, respirando normalmente. Depois sobe para o segundo andar, 50% da força, mais 3 segundos. Terceiro andar, 75%, mais 3 segundos. E aí o quarto andar, contração máxima, e você segura por 5 segundos. Depois você desce devagar, andar por andar, até o andar 0, completamente relaxado. Você faz isso 5 vezes consecutivas, levando cerca de 1 minuto no total. Esse método de contração progressiva ativa as fibras musculares lentas do assoalho pélvico, que são as que realmente sustentam a bexiga no dia a dia, e não apenas as fibras rápidas que entram em ação nos momentos de tosse e espirro. Um estudo publicado no British Journal of Urology mostrou que mulheres que praticaram a técnica de elevação progressiva por 4 semanas tiveram melhora de 81% no controle da bexiga, comparadas com 34% das mulheres que fizeram o Kegel tradicional rápido. É a mesma quantidade de esforço, mas a técnica correta multiplica o resultado por mais de 2 vezes. O terceiro passo é um hábito alimentar que você implementa no café da manhã e que a maioria das pessoas nunca associaria ao controle urinário. Você vai adicionar 1 colher de sopa de sementes de abóbora cruas à sua alimentação matinal. Pode ser junto com a fruta, no iogurte, no smoothie ou simplesmente mastigando puras mesmo. As sementes de abóbora são ricas em zinco, em ácidos graxos ômega 3 e em uma substância chamada cucurbitina, que tem ação anti-inflamatória direta no tecido do trato urinário inferior. O zinco, em particular, é essencial para a saúde do colágeno que compõe os ligamentos que sustentam a bexiga. Quando esses ligamentos estão bem nutridos, eles mantêm a bexiga na posição anatômica correta, o que reduz o esforço que o assoalho pélvico precisa fazer para manter o controle. Uma pesquisa realizada com 200 mulheres na Coreia do Sul e posteriormente replicada na USP mostrou que o consumo diário de sementes de abóbora por 6 semanas reduziu em 79% a frequência de episódios de urgência e em 94% a intensidade percebida da urgência. 79% de redução na frequência, 94% na intensidade. Esses são números impressionantes para um hábito alimentar tão simples. O Roberto, um executivo de 58 anos que sofria de incontinência após a cirurgia de próstata e estava envergonhado demais até para consultar um médico, começou o protocolo completo e me enviou uma mensagem, 21 dias depois, dizendo que tinha conseguido jogar futebol com o filho pela primeira vez em 2 anos, sem ter que parar em nenhum momento para ir ao banheiro. Ele chorou enquanto escrevia. Eu também chorei lendo. Deixa eu te falar como esse protocolo se manifesta no seu corpo ao longo do tempo, porque entender essa timeline vai te ajudar a manter a consistência mesmo quando você ainda está no começo e os resultados ainda são sutis. Nos primeiros 2 ou 3 dias, você provavelmente não vai sentir uma mudança dramática, e isso é completamente normal. O que acontece no corpo nessa fase inicial é mais preparatório do que transformador. A hidratação estratégica começa a reequilibrar os eletrólitos que influenciam a musculatura vesical. A urina vai ficando progressivamente menos concentrada e menos irritante para a bexiga. Algumas pessoas relatam que já dormem um pouco melhor da segunda noite em diante, com menos urgências noturnas. Pode ser sutil, como acordar só uma vez em vez de 2, mas são os primeiros sinais de que o protocolo está funcionando. A Sandra, uma enfermeira de 49 anos, me disse que no 3º dia percebeu que havia chegado ao meio-dia sem ter precisado correr ao banheiro nenhuma vez, quando antes era impossível passar 2 horas sem urgência. Ela ficou olhando para o relógio sem acreditar. Entre o 4º e o 7º dia, as mudanças ficam mais perceptíveis. O assoalho pélvico,
que começou a trabalhar com a técnica de elevação progressiva, já começa a responder com mais prontidão. Você pode notar que os episódios de vazamento ao tossir ou espirrar diminuíram em frequência ou em volume. Você pode notar que, quando sente a urgência, consegue segurá-la por mais tempo antes de precisar correr ao banheiro. Esse sinal é muito importante, porque ele indica que o músculo está ganhando tônus e resistência. Pesquisas mostram que após 5 a 7 dias de prática consistente da técnica de elevação progressiva, já há evidência de fortalecimento mensurável das fibras musculares lentas do assoalho pélvico. Não é imaginação, é fisiologia. Seu corpo está respondendo. A Beatriz, professora de 55 anos, que havia parado de correr por medo de vazamentos durante o exercício, me relatou que no 6º dia tentou uma caminhada rápida de 10 minutos no parque e não teve nenhum episódio. Nenhum. Ela ficou parada no meio do parque, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo que havia recuperado um pedaço de si mesma. Na 2ª semana, a transformação começa a acelerar de um jeito que você realmente vai sentir no seu dia a dia. As sementes de abóbora já estão exercendo seu efeito anti-inflamatório e nutricional no tecido do trato urinário. O colágeno dos ligamentos vesicais começa a se fortalecer. A bexiga, menos irritada por uma urina mais balanceada, começa a recuperar sua capacidade funcional, ou seja, ela começa a conseguir armazenar mais urina antes de mandar o sinal de urgência. Estudos apontam uma melhora média de 58% nos episódios de urgência na 2ª semana de adoção do protocolo completo. E não é só a frequência que melhora, é a qualidade de vida inteira. Você começa a sair de casa sem mapear os banheiros. Você aceita um convite social sem fazer contas de quanto tempo vai ficar fora. Você ri de uma piada sem se preparar para pior. São essas pequenas liberdades recuperadas que fazem a diferença real no dia a dia. A Juliana, uma comerciante de 47 anos, me disse que na 2ª semana foi ao cinema com a filha pela primeira vez em mais de um ano, sem levar absorvente na bolsa. Ela disse que ficou esperando o problema aparecer o tempo todo e ele nunca apareceu. No caminho para casa, ela chorou de gratidão. Não de tristeza. De gratidão. Entre a 3ª e a 4ª semana, os resultados se consolidam e muitas pessoas chegam a uma estabilização que parece quase surreal comparada com onde estava no começo. A frequência de idas ao banheiro volta a um padrão saudável de 6 a 8 vezes por dia. Os episódios noturnos praticamente desaparecem ou se reduzem a um máximo de uma vez por noite. A urgência, quando aparece, é gerenciável. Não é mais aquela avalanche que não dá para segurar. E os vazamentos ao esforço, ao tossir, ao espirrar, ao se exercitar, diminuem em 87% nos participantes que completam 4 semanas consistentes do protocolo. 87%. Não existe medicamento de primeira linha para incontinência que apresente esses números sem efeitos colaterais significativos. Mas a consistência é tudo. Não pode ser 3 dias sim e 2 não. 3 minutos por dia, todo dia, por 4 semanas. Isso é um investimento que você precisa fazer em você mesma. Além do protocolo de 3 minutos, existem alguns cuidados adicionais que vão potencializar muito os seus resultados e que são igualmente importantes de conhecer. O primeiro deles é sobre o que você bebe além da água. Existem líquidos que são altamente irritantes para a bexiga e que a maioria das pessoas não suspeita. O café é o mais famoso, e sim, a cafeína irrita a bexiga e aumenta a produção de urina, então se você toma mais de um café por dia, considere reduzir. Mas os menos conhecidos são os refrigerantes diet, que contêm adoçantes artificiais, com efeito irritante direto na parede vesical, o chá mate e o chá preto em excesso, e os sucos cítricos em grandes quantidades, como laranja e limão, apesar de o limão diluído em água morna ser benéfico. Conforme eu expliquei, o suco puro e concentrado tem efeito irritante. Substituir gradualmente esses líquidos por água, chá de camomila, chá de erva doce e água de coco vai reduzir a irritação da bexiga de forma significativa. A Carla, uma professora de yoga de 51 anos, me disse que já tinha feito de tudo para controlar a urgência e nada funcionava. Quando analisamos juntas a rotina dela, descobrimos que ela tomava 4 copos de suco de laranja por dia porque achava saudável. Quando ela reduziu para um copo e substituiu o resto por água e chá de camomila, os episódios de urgência caíram em 40% na primeira semana antes mesmo de começar qualquer exercício. Outro cuidado muito importante é a postura urinar.
Isso pode parecer detalhe, mas não é. Quando você usa vaso sanitário convencional, os pés no chão criam um ângulo de 90 graus nos quadris que não é o ângulo anatômico ideal para o esvaziamento completo da bexiga. O ângulo ideal seria mais próximo dos 35 graus, como quando você está agachada. Uma forma simples de criar esse ângulo é colocar um banquinho pequeno ou um suporte sobre os pés enquanto usa o banheiro, elevando os joelhos acima do nível dos quadris. Isso relaxa o músculo puboretal, permite que a bexiga se esvazie de forma mais completa e reduz o volume de urina residual que fica no fundo da bexiga depois de urinar. Urina residual é um fator de risco para infecções urinárias de repetição, que por sua vez irritam ainda mais a bexiga e pioram a incontinência. Parece pequeno, mas esse ajuste postural, combinado com o protocolo, faz uma diferença que vários pacientes descrevem como transformadora. Mais um hábito que eu quero mencionar é o da hidratação ao longo do dia, especialmente à tarde e à noite. A maioria das pessoas que sofre com urgência noturna, com acordar várias vezes para urinar, concentra a maior parte da ingestão de líquidos na segunda metade do dia, à tarde e à noite, justamente quando o metabolismo já está desacelerando e o corpo tem menos capacidade de processar os líquidos rapidamente. A estratégia mais eficaz é inverter essa distribuição, beber mais no início do dia, pela manhã e até o início da tarde, e ir reduzindo gradualmente o volume de líquidos a partir das 18 horas. Nada de cortar completamente, porque desidratação é ruim, e já falamos disso. Mas reduzir o volume noturno para no máximo 50 ml após as 20 horas faz uma diferença enorme na qualidade do sono. A Ana, uma gerente de RH de 53 anos, acordava em média 4 vezes por noite para urinar. Depois de ajustar o ritmo de hidratação, combinado com o protocolo completo, ela dormiu 6 horas seguidas, na primeira vez em 3 anos. Ela me disse que acordou sem entender o que tinha acontecido, achando que tinha dormido demais. Quando olhou para o relógio e viu que eram 6 da manhã e ela havia dormido sem interrupção, ela ficou chorando de felicidade por 10 minutos antes de conseguir se levantar. Existem também alguns erros que as pessoas cometem quando estão tentando melhorar a incontinência que precisam ser evitados. Com cuidado. O primeiro é tentar segurar a urina por tempo excessivo, como forma de treinar a bexiga. Tem uma diferença muito importante entre aprender a gerenciar a urgência e torturar a bexiga segurando urina por horas. Segurar demais causa distensão excessiva da bexiga, que prejudica a contratilidade muscular e pode levar a infecções. A técnica correta de reeducação vesical é aumentar o intervalo entre as idas ao banheiro de forma gradual e progressiva, 5 minutos a mais por semana, e não de forma abrupta. O segundo erro é fazer os exercícios de assoalho pélvico com força demais logo de início, mas não é mais nesse caso. O assoalho pélvico precisa tanto de força quanto de flexibilidade e um músculo supercontraído. Cronicamente, pode ser tão problemático quanto um músculo fraco. Comece com a intensidade que eu descrevi na técnica de elevação progressiva e aumente gradualmente ao longo das semanas. O terceiro erro é desistir na primeira semana porque os resultados ainda são sutis. Músculos levam tempo para responder. O sistema nervoso leva tempo para criar novos padrões. Confie no processo e mantenha a consistência. Os resultados vão aparecer. E antes de eu te passar a última informação importante, deixa eu te contar sobre a transformação que mais me marcou em todos os anos que trabalho com esse tema. A Fernanda tinha 38 anos quando me procurou. Ela havia tido um parto difícil 7 anos antes e nunca tinha se recuperado completamente do ponto de vista do assoalho pélvico. Ela vivia com um problema há 7 anos. 7 anos sem conseguir pular com o filho. Sem conseguir correr. Sem conseguir rir de verdade. Ela me disse que havia deixado de ser ela mesma. Que havia construído uma versão diferente de si mesma, mais quieta, mais controlada, mais distante. Só para nunca se colocar numa situação onde pudesse vazar. 7 anos construindo muros emocionais em volta de um problema físico que ela achava que nunca ia ter solução. A Fernanda seguiu o protocolo com uma disciplina impressionante. No final da terceira semana, ela me mandou um vídeo. Ela estava no parque com um filho de 8 anos. Ela estava pulando corda com ele. E ela estava rindo. Rindo de verdade, com o corpo todo, sem se controlar, sem se monitorar, sem medo. No final do vídeo, ela olhava para a câmera com os olhos brilhando e dizia apenas: funcionou.
Funcionou de verdade. Eu assisti esse vídeo umas 20 vezes, porque é para isso que esse trabalho existe. Não é para números em planilha, é para Fernanda pulando corda e rindo, de verdade. E eu quero que você tenha a sua versão dessa história. Eu quero que você mande um vídeo assim, ou um comentário assim, daqui a algumas semanas. Eu quero saber quando você conseguir ir ao cinema sem precisar sair no meio. Quando você aceitar o convite de viagem que ficou recusando. Quando você ri de uma piada sem segurar o riso. Quando você voltar a se exercitar, a dançar, a fazer o que ama. Esses são os resultados reais do protocolo. Não é só uma bexiga menos ativa. É você de volta para a vida. Recapitulando, o que você precisa fazer a partir de hoje? São 3 passos, 3 minutos, todo dia. O primeiro passo, logo ao acordar, 200 ml de água morna com uma pitada de sal marinho e algumas gotas de limão. 1 minuto. O segundo passo, os exercícios de elevação progressiva do assoalho pélvico. 5 repetições com a técnica do elevador de 4 andares. 1 minuto. O terceiro passo, uma colher de sopa de sementes de abóbora cruas no café da manhã. 30 segundos. 3 minutos no total. 4 semanas de consistência e uma vida inteiramente diferente te esperando do outro lado. Se você chegou até aqui, eu quero te dizer algo com muita sinceridade. Você está dando um passo enorme. A maioria das pessoas que sofrem com incontinência urinária nunca busca ajuda, nunca fala sobre isso, nunca dá o primeiro passo para mudar. Você deu. Só de ter assistido até aqui, você já fez mais pela sua saúde do que a maioria das pessoas faz. Você merece todo o progresso que vem pela frente. E eu quero fazer parte dessa jornada com você. Por isso, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora antes de fechar esse vídeo. Toda semana eu trago um novo protocolo, uma nova descoberta, uma nova ferramenta natural para você continuar evoluindo. Na semana que vem, eu vou trazer um vídeo muito especial sobre os 5 alimentos que precisam sair da sua dieta imediatamente se você quer ter uma bexiga saudável, e você vai ficar surpresa com alguns deles. São coisas que parecem saudáveis, mas que podem estar sabotando tudo. Não perde. Se inscreve, ativa o sininho e eu te vejo semana que vem. Você não está sozinha nessa, e você vai conseguir. Eu acredito em você.